Olá, amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por fazer parte dessa família, né? Nossa família aqui no YouTube, e com a graça de Deus, cada dia que passa tem aumentado os nossos participantes. Nossa mensagem tem chegado a lugares bem distantes. E o objetivo é que o nome do nosso Deus seja glorificado. Eu fiquei muitíssimo feliz que esses dias uma pessoa bem de longe, lá do interior de Minas Gerais, perto de Governador Valadares, perto de Peçanha, lugar bem distante, me mandou uma mensagem dizendo que tem acompanhado os nossos vídeos. Lá de Nacipe Raidan, é uma cidade pequena, bem no interior de Minas. E olha que bacana, manda um abraço aí para esse nosso amigo que nos acompanhou e que nos acompanha a todos os nossos vídeos. E também aproveito para mandar um abraço para todos vocês de toda e qualquer parte do Brasil que tem não apenas assistido, mas você deixa os comentários também nos vídeos. Eu quero dizer que eu leio todos os comentários, tá ok? Eu leio os seus comentários e eu fico muito feliz porque de alguma forma Deus tem nos abençoado e nos dado a condição de ajudar as pessoas. Eu acredito que estas pessoas ajudadas, com certeza elas poderão ajudar muito mais pessoas. Claro que o foco de fazendo a obra com excelência não é apenas dirigido aos ministros, aos pastores e obreiros. Nós queremos aqui também, de uma certa forma, mostrar para as nossas ovelhas, mostrar para o povo de Deus o que é fazer a obra de Deus, o que representa fazer a obra de Deus, para que o povo de Deus tenha uma visão e possa discernir se eles estão sendo de fato alimentados ou se eles estão sendo até mesmo manipulados ou usados. Então isso é interessante para o povo de Deus entender onde é que eles estão. Antes de nós entrarmos na mensagem de hoje, que é Zacarias capítulo 11, verso de número 17, Zacarias 11, 17. Hoje eu trago uma palavra voltada ao corpo pastoral, mas como eu disse, essa palavra é para todos. Zacarias 11, 17. Antes, porém, de nós darmos continuidade, eu queria pedir a você que, antes de você terminar de assistir, é importante você curtir o vídeo. Por quê? Porque o YouTube tem algumas regras, né? A gente posta toda semana e o YouTube pode entender por que posta toda semana e tal. Então eu queria que você curtisse o vídeo, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo que as pessoas têm gostado. Então quando você curte, você está dizendo que gostou do vídeo. Então, por gentileza, se você gostou, curte, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é importante para as pessoas que de fato têm aprendido e crescido. Se você quiser também se inscrever no canal, aí toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você vai ser notificado, principalmente se você ativar o alarme que tem lá, o sininho que chama, né? Para que você seja notificado que um vídeo novo foi postado, tá bom? E se você gostou, você pode com certeza falar conosco, deixar seus comentários nos vídeos, que mais uma vez eu afirmo, eu leio todos eles para saber o que você achou, como, de que forma aquele vídeo tem lhe ajudado, tem trazido algum benefício para você, tá bom? Se você quiser também mandar o seu comentário pelo meu WhatsApp, eu disponibilizo para você mandar, que é o 11 9 4391 6702. É o DDD 11, tá ok? O DDD é 11 São Paulo 9 4391 6702. Você pode mandar o seu comentário, inclusive se você quiser, eu posso colocar você em minha lista de transmissão e sempre que eu puder eu mando uma mensagem motivadora, uma mensagem de fé aos nossos amigos, aos nossos colegas, tá bom? Seja parte dessa família que está crescendo muitíssimo para a glória de Deus. Bom, vamos então falar de Zacarias, capítulo de número 11, verso de número 17. A palavra aqui
ela é bem direta, que diz assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Essa palavra aqui, eu lembro que há muito tempo que eu li esse versículo e confesso que eu fiquei espantado. Que tem coisa na Bíblia, eu acho que você que lê a Bíblia, de vez em quando você se espanta com algumas coisas que Deus coloca. A grande maravilha da Bíblia é que você lê toda ela e quando você lê a segunda vez parece que tem lugar que você não leu. Por exemplo, eu já li várias vezes a Bíblia toda. Já li, já ouvi a Bíblia toda. Principalmente eu já ouvi várias vezes. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Mas cada vez que eu ouvia, de repente uma palavra, outra, saltava um entendimento, saltava aos meus ouvidos, parecia que eu nunca tinha escutado aquilo. Algumas vezes eu até parava e pensava, poxa, será que foi colocado agora? Bom, o versículo já estava lá, só que o entendimento foi dado naquele momento em que eu estava ouvindo aquela palavra. Então, esse versículo aqui, diz Zacarias 11:17, quando eu li, eu me assustei, porque, puxa vida, Deus está bem claro aqui dizendo, ai do pastor inútil. O que é inútil? Jesus chamou de servo inútil aquele que faz só o que é mandado, aquele que não se esforça, aquele que não tem objetivo de melhorar, aquele que tem apenas um compromisso de cumprir o que foi ordenado. Não mais que isso. Ele não se esforça, ele não atualiza, ele não busca crescer, ele não busca melhorar, ele não busca se esforçar, ele não busca fazer o bem a cada dia. Ele até pensa, bom, eu estou cumprindo a minha obrigação, eu estou fazendo o que me foi mandado. Estou aqui e glória a Deus, e não mais que isso. Ele não tem uma ambição pessoal, uma ambição positiva, um desejo de melhorar. Querer mais e melhor. Essa é uma ambição, querer mais e melhor. Ele não tem isso. Então, ele se torna um servo inútil, que só faz o que foi ordenado e pronto. Bom, aí diz a palavra, segundo a gravidade, ele abandona o rebanho. Ou seja, ele não cuida do rebanho, ele não se preocupa com as pessoas. Ele não está nem aí se alguma coisa que ele diz se fere, se machuca. Abandonar o rebanho não é fechar a igreja e sair, mas pode ser abandonar os cuidados materialmente falando, não é verdade? Se a gente, por exemplo, nós que somos operadores do direito, né, nós entendemos que o abandono de uma criança não é só a mãe que deixou na rua, existem outros tipos de abandono que também é caracterizado uma falta, um crime, né, grave, não só o fato de expor e deixar abandonado lá e ir embora, mas existem outros tipos de abandono, não alimentar, não cuidar, não proteger, não estar perto, não, enfim, são várias as coisas que envolvem o cuidado de uma criança. Da mesma forma, são vários os cuidados que uma igreja precisa, e o pastor não pode abandonar, ele precisa assistir à igreja. A igreja são as pessoas. A igreja são as pessoas. Muita gente confunde que a igreja é representada pelas quatro paredes. Não. A igreja representa você e eu. Nós somos a igreja. E nós precisamos ser assistidos. Eu sou pastor, eu preciso ser assistido, eu preciso ser cuidado. Alguém precisa cuidar de mim. Alguém precisa me orientar. Bem, aí o que eu faço? Se eu não tenho quem me orienta, então eu adoto alguns mentores, alguns que a gente chama de pais espiritualmente falando, que vão, de uma certa forma, nos orientar, nos conduzir, nos mostrar o caminho, porque eles já estiveram aonde eu gostaria de chegar. Então a igreja precisa ser assistida, cuidada, não pode ser abandonada. Às vezes a pessoa vem e pergunta para o pastor, por que eu estou passando por esse problema, pastor? E o pastor, sem pensar, diz, porque você não tem fé. Ou, às vezes, a pessoa pergunta, pastor, por que minha família não está bem?
Aí, sem pensar, o pastor responde: é porque você não está fazendo a corrente da família, ou porque você não está jejuando pela família. Quando, na verdade, nós precisamos analisar outros fatores. Não adianta eu orar por uma pessoa se o comportamento daquela pessoa dentro de casa é negativo. Não adianta eu abençoar um casal se entre o casal não está havendo harmonia, não está havendo paz. Então é um conjunto de coisas que precisam ser observados antes de eu dizer qualquer coisa. Então, algumas pessoas, elas são abandonadas, elas não são cuidadas, elas não são orientadas, sabe? Às vezes já ouvi casos até da pessoa chegar e falar: pastor, por que a minha família não está legal? Aí o pastor falar: você tem cumprido os seus votos? Você fez um voto e não cumpriu. Você prometeu dar uma oferta e não deu, por isso que a sua família está mal. E quando na verdade não tem nada a ver com isso, isso aí não tem nada a ver. Na verdade, esse rapaz ou essa mulher está abandonando o rebanho, porque não é isso que Jesus mandou falar. Nós temos que examinar outros casos. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele garoto cujo pai trouxe. E então, quando Jesus aparece, Jesus não vai diretamente expulsar o demônio. Jesus vai conversar com o pai e perguntar para o pai: há quanto tempo acontece isso? E o pai falou: desde a infância. E como é que acontece? E aí o pai disse: muitas vezes ele cai no fogo, cai na água. O senhor já tentou alguma coisa? Sim, várias vezes, etc. E o senhor já levou talvez alguém para orar por ele? E aí talvez naquele momento ele lembrou e disse: Senhor, se tu podes me ajudar, me ajude, tem compaixão. Jesus disse: se tu podes crer. Ele falou: Senhor, eu creio, mas eu tenho um problema. Às vezes a minha fé vacila, minha fé é pequena. Jesus trata o problema do pai para depois tratar o problema do filho, você está entendendo? Olha que coisa interessante, isso é cuidar do rebanho, não é? Jesus trata o problema do pai para depois tratar o problema do filho. E ambos voltaram felizes para casa, tanto o filho liberto do mal, quanto o pai liberto daquela dúvida que ele tinha. Sabe? Então, não podemos abandonar o rebanho, precisamos cuidar do rebanho. Por isso eu fico muito feliz de poder sentar aqui e gravar o vídeo. E eu gravo não pensando na quantidade de pessoas que vão assistir. Claro que nós queremos alcançar mais pessoas. É óbvio que nós queremos ir para os 4 cantos do Brasil. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é fazer desse momento como se fosse um culto. Que você senta, ouve e aprende. Esse é o objetivo. Eu me dedico a isso. Esse é o propósito. Portanto, eu não fico aqui pensando: poxa, de acordo com as normas das redes sociais, as pessoas só ouvem coisas que passam rápido, e às vezes minutos, segundos, mas eu não é isso que eu estou pensando, em vir aqui para poder simplesmente propagar o nome ou propagar outra coisa. Não, eu quero que você tenha um conteúdo que você a qualquer momento possa sentar e ouvir esse conteúdo e aprender. Esse é o objetivo nosso aqui. Tá? Então, eu gostaria que esse fosse como um culto para você. Que você falasse: puxa vida, parar para ouvir a mensagem é um culto, eu me alimento, eu sinto realizado, eu sinto feliz. E aí, é claro, com o advento de tantas coisas que têm acontecido nos púlpitos brasileiros, aí nós precisamos examinar as Escrituras, porque senão nós seremos enganados, ou enganados por aqueles que se dizem de Deus e vêm com artimanhas e tentam enganar as pessoas. Então o pastor não pode abandonar o rebanho, precisa ser suprido. A necessidade dessas pessoas precisa ser acompanhada. Não é necessidade física, às vezes sim, mas principalmente a necessidade espiritual. Bom, agora nós vamos analisar qual é o sinal de que essa pessoa está mal aos olhos de Deus. Como é que eu sei se as minhas atitudes têm me feito negligente aos olhos de Deus? Como é que você pode julgar, olhar para alguém e falar: poxa, aquela pessoa acho que não está legal. Eu acho que ela não está legal. Aquele pastor não está legal. Aquele obreiro não está legal. Poxa, aquele lugar, aquela denominação ali, puxa vida. Não é para você julgar, mas sim para você conhecer.
tá? Para você conhecer. Sair julgando é errado. Mas agora conhecer, você precisa conhecer para se autodefender, claro, das falsidades que acontecem. Primeira coisa, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Tá? Então, ou seja, a espada de Deus cairá sobre o braço da pessoa. Quer dizer, o braço é a força, né? Que a gente trabalha muito com o braço, de forma normal. Tem pessoas que têm habilidades, outras habilidades. Mas a gente falando de forma geral, o braço seria a força. Você vê a força diminuindo, porque tem uma espada ferindo o braço. E aí o olho direito. Bom, o que acontece então com o braço? O braço seca. A força vai perdendo, a habilidade vai diminuindo, a espontaneidade vai desaparecendo. Agora, aquela pessoa que era espontânea, fazia tudo espontaneamente, ela já começa a fazer meio que forçado. Eu não sei você, mas eu já vi até pessoas forçar para o milagre acontecer. E até forçar e dizer, não, vai acontecer e tal. E você vê que não tem muito a ver, né? Parece que o braço secou, sabe? E por que secou? Por causa de duas coisas. Por ser inútil, deixar de fazer além do que o Deus determinou, que nós precisamos melhorar, e por não cuidar do rebanho. Porque qual é o objetivo do pastor? Cuidar do rebanho. Ou o pastor vai estar com o nome de pastor e cuidando de outras coisas. Há quem diz que o rebanho, as ovelhas, né, tem um escritor que diz que a ovelha, ela não consegue enxergar longe. Ela é inocente, ela não vê o perigo. Por isso ela precisa do pastor para cuidar delas. O pastor tem que olhar, o pastor tem que cuidar se está vindo lobo, se tem buraco. O pastor que tem que tomar conta se aquele é o melhor lugar para as ovelhas ficarem. Tudo isso é tarefa do pastor. Se as ovelhas estão bem. Não é ameaçar as pessoas. Irmão, se você sair da minha igreja, tu está amaldiçoado. Quem falou isso? Ou, se você sair, eu não te dou a bênção. Quem que te ordenou você, Senhor da igreja? Senhor das ovelhas? Onde é que está escrito na Bíblia isso? Não está escrito. Eu não te dou a bênção. Eu não te dou a bênção para você sair. Eu não te abençoo. Quem falou isso? Atos 20, verso 28 diz que olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar as ovelhas de Deus. As ovelhas de Deus, que ele resgatou com o próprio sangue. As ovelhas são dele. As ovelhas pertencem a ele, não pertencem a mim. Eu sou apenas um cuidador. Ou pelo menos deveria estar cuidando. Porque se eu não cuido daquilo que Deus me deu, uma vai cair, a outra vai perecer, a outra vai morrer, a outra vai se desviar, e a culpa será de quem? No final, no dia do julgamento, quem será o culpado por ter deixado as ovelhas enfraquecerem? Então, o braço vai secar, aquela alegria que a pessoa tinha para fazer, ela vai perdendo, e aí o que é pior? O pior está por vir, que diz assim, o olho direito completamente escurecerá. Então, duas coisas. A pessoa não terá força para continuar fazendo e o olho direito vai escurecer. Aí que me chamou a atenção, porque se o olho escurece, aí nós vamos começar a pensar que tudo é bom. Qualquer coisa está certo. Porque, veja, a partir do momento que o olho escurece e você não consegue ver, o que acontece? Qualquer coisa que aparece no seu caminho, você vai dizer, é isso aí, tá certo, é de Deus. Mas por quê? Porque você não está vendo. Então, esse texto aqui para nós me chama a atenção de uma forma cuidadosa. E eu queria exatamente falar com você, para que você entenda, por isso que a Bíblia diz, compre lá em Apocalipse, colírio para os seus olhos, né? Para que você possa ver, para que você possa enxergar. E eu só vou ser útil para cuidar de ovelhas enquanto eu enxergar. Eu posso até, meu amigo e minha amiga, não ter a força do braço, mas eu posso ainda assim cuidar das ovelhas. Mas talvez sem a força do braço, se a ovelha cai no buraco, como é que eu vou tirá-la? Vou precisar de alguém para me ajudar a tirar. Então eu preciso de duas coisas para ser um bom pastor: força do braço
espiritualmente falando, para levantar as pessoas, não para condená-las. Para condenar, gente, para condenar tá cheio de pessoas condenando. Tem gente que só sabe condenar. A mensagem é condenatória, a mensagem é acusatória. Meu Deus do céu! Jesus não mandou pregar isso. Jesus disse assim: vá e pregue as boas notícias, boas novas. Quem vai fazer a obra no coração das pessoas é o Espírito Santo. Então, eu preciso da minha força para levantar as pessoas, motivar as pessoas e abençoar as pessoas. Segundo, eu preciso do meu olho direito. Ele não pode ficar cego, porque eu preciso ver, preciso enxergar onde as ovelhas estão indo, aonde eu estou pisando, principalmente eu. Porque, meu amigo, preste atenção comigo. Eu cuido de umas ovelhas. Peguei as ovelhas, as levei lá pro pasto. Sabe, eu sou responsável por aquelas ovelhas. Se eu cair no buraco, o que vai acontecer com aquelas ovelhas? Todas elas serão mortas pelos devoradores da floresta, da savana. Então, eu preciso força e preciso enxergar. A minha oração por você hoje aqui é que o Espírito Santo te abra os olhos para você enxergar, para você ver, não só para cuidar dos outros, porque tem gente que é muito bom cuidando dos outros, mas não cuida de si mesmo. Você precisa cuidar de si, olhai por vós, diz o Espírito Santo, olhai por vós e pelo rebanho. Antes de eu olhar para o rebanho, eu preciso olhar para mim. Olhai por vós e para o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, porque pastor é a mesma coisa, para apacentardes o rebanho de Deus que ele resgatou com o próprio sangue. Quando eu olho por mim, ele está pedindo o quê? Que o meu braço seja forte e que os meus olhos possam ver. Agora, para que os meus braços sejam fortes, os meus olhos possam ver, eu preciso fazer duas coisas. Não ser inútil, não fazer só aquilo que eu acho que tem que fazer. Eu preciso perguntar para Deus, eu preciso me esforçar com Deus para ser o melhor. E eu preciso, segundo, eu preciso cuidar das ovelhas, porque as ovelhas, elas representam a menina dos olhos de Deus. Você, membro, você tem que olhar. O meu pastor tem cuidado de mim? Tem me alimentado? Tem sido uma pessoa que está do meu lado? Ou só quer os benefícios dos frutos que eu posso proporcionar-lhe? Tudo isso você precisa avaliar para que você caminhe com Deus, seja abençoado. Eu vou terminar por aqui. Semana que vem eu volto com mais um vídeo fazendo a obra com excelência. Esse foi mais exclusivo, falando para o pastor, mas você que não é pastor, que é membro, que é amigo, que às vezes nem da igreja é ainda, mas você entendeu, né? Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma calamidade de pessoas sérias dentro do ministério. Nós precisamos de pessoas sérias, honestas, verdadeiras, que realmente possam ser usadas por Deus para ajudar as pessoas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Se você precisar falar comigo, eu já disse, o meu celular, o DDD é 11 e é 94391-6702. Se você me ligar, eu vou atender. Tá aqui, ó, meu celular. Não é ninguém que atende, sou eu que atendo. É o único número que eu tenho. É esse número. Eu não tenho um número para você e outro eu uso. Então eu deixo lá e você liga, ninguém atende. Não, só tenho esse número, tá? Portanto, se você ligar, estiver ocupado ou às vezes não atender, é porque eu estou em oração, ou meditando, ou fazendo culto e etc. Porque eu só tenho esse número. Esse número é o mesmo. Se o missionário precisar falar comigo, ele vai ligar no mesmo número que eu estou lhe dando agora. Se o pastor Jaime precisar falar comigo, ou qualquer outro pastor, ele vai ligar exatamente nesse número que eu estou lhe dando, que é o 11 94391 6702. É o meu número. Você pode salvar aí nos seus contatos, correto? Salva, coloca meu nome, para você não ficar depois na dúvida qual é o número do pastor. Salva, coloca meu nome e depois você me manda uma mensagem no WhatsApp que eu adiciono você na lista de transmissão para receber as minhas mensagens semanais. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões,
tocarei em muitas gerações.